Nós vamos pensar na concepção de sertão de uma maneira ampla, polissêmica e até mesmo ambígua, contraditória. Se nós levarmos em conta que o sertão está associado à ideia de Nordeste, ou priorizou-se este enfoque, se deve principalmente ao processo de ocupação do Brasil, que começou-se pelo litoral e passou-se a considerar o interior, esse interior vasto, desconhecido, que era habitado por outro, como sendo o sertão. O sertão era aquelas terras vastas do interior e vamos considerar que o Nordeste foi a região, vamos dizer assim, no qual se concentrou principalmente as características do sertão: desconhecido, inóspito, desabitado, pouca população, poucas atividades agrícolas. Essa é uma concepção que eu estou dizendo que teve início em Portugal e desenvolveu-se aqui no Brasil e foi repetido pelos viajantes que estiveram aqui no século XVIII, XIX e até o início do século XX, quando este sertão nordestino passou a ser visto como região problema. Região problema pelas características físicas, geológicas, que era a seca, pobreza do solo, população muito rarefeita, o que dificultava pensar neste sertão de uma outra maneira daquela que já então era divulgada pelos viajantes, pelos primeiros visitantes do interior brasileiro. Quando nós pensamos nesse sertão na região centro-oeste, estamos associando também essas características ao centro-oeste, que até o século XX, até mais ou menos 1940, era considerado desabitado, uma região que não tinha ainda passada por um processo de exploração econômica, que era o que interessava até o momento. Nós vamos ver que o Centro-Oeste, apenas no governo de Getúlio Vargas, isso eu estou falando, abrindo um parênteses, que anteriormente o Centro-Oeste também foi alvo dos bandeirantes. Em 1770, 76, 78, Goiás foi bastante visitado, explorado. Depois, Mato Grosso também, a fundação da cidade, Cuiabá, etc. Mas, por uma razão específica, busca de minerais. Quando eu falo no século XX, estou me reportando a um outro momento, que foi, no governo Getúlio Vargas, o fato dele ter realizado um programa que foi conhecido como Fundação Brasil Central, que promoveu a marcha para o Oeste. Essa marcha para o Oeste significou um primeiro momento de ocupação das terras vazias do Oeste, das terras do interior, que até então não tinham passado por esse processo. Ora, esse processo ele ganha peso com a criação da cidade de Goiânia, a primeira cidade planejada para ser uma capital
em Goiás, que anteriormente já havia Belo Horizonte, em 1906, como cidade planejada, mas no Centro-Oeste foi Goiânia, e, posteriormente, em 1950, o plano de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília. O que eu quero dizer é que o processo de ocupação nos anos 40, 50, 60, passou por um outro momento, uma outra característica que foi associada a levar a urbanização, a uma construção de rodovias, de uma malha viária para a região centro-oeste. Essa é uma característica que distingue daquela do Nordeste. O que é que une e caracteriza essas duas regiões em termos de sertões? As duas tinham biomas similares, que era o Cerrado no Centro-Oeste, ocupando uma vasta área, até fazer fronteira com a Caatinga, que era o interior da região Nordeste até o norte de Minas Gerais. Essa vastidão ocupado por dois biomas que revelavam uma certa pobreza no uso do solo, no qual dava a entender que as vastas chapadas deveriam ser ocupadas pela agropecuária, aproximou estes dois, essas duas regiões, e dando uma característica que nós, baseando também no que era característico nas obras de literatura, de chamar essa região de sertões, assim como Euclides da Cunha fez, referindo-se ao interior da Bahia e o Nordeste. Eu estou dizendo que essa é uma concepção econômica, mas, ao mesmo tempo, tinha essa vastidão do interior tinha uma característica que era chamada, vamos dizer, o imaginário do sertão, um sertão simbólico, um sertão com suas festas e tradições associadas à criação do gado, com as vaquejadas, as folias, os catopês, as congadas, tudo isso faz parte de um cenário místico que associava também com a maneira de ocupar e por quem era ocupada até aquele momento. Quem ocupava era, sobretudo, populações de baixa renda, populações que eram voltadas para a agricultura destinada à alimentação, era uma produção pequena de criação de gado, de pecuária, etc., até o momento que chega um outro modelo de exploração que era do agroalimentar.